fui em casa, deu. Voltamos? Alô, galerinha, nos dê um alô aí, se vocês estiverem aí. Ó, já tá entrando o povo. Da Mesquita já tá aí. Maravilha. O povo tá nos vendo? Foi? Eu acho que tinha travado mesmo, porque o número de pessoas começou a cair, 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 cair. Eu não entendi. É verdade, é Deve ter verdade, é dado alguma verdade. coisa. Que loucura, né? E a gente se ouvindo aqui, batendo papo, achando Normal, que estava todo perfeito. mundo vendo, normalmente. Olha Voltou, só. isso que importa. Opa, Bom, aí eu tava maravilha. falando que desde o comecinho também a gente ficou muito feliz, enfim, com esse trabalho, com as personagens e a gente também se propôs desde o início a fazer esse trabalho da melhor forma, com leveza, com alegria, com amor, com intensidade, com vontade, para que fosse. Na verdade, essa é a forma que a gente já trabalha, né, Rafa? É assim, Desde pelo que sempre, a né? gente em todos os trabalhos é assim. E esse não seria diferente, ainda mais um texto como esse, Sobretudo. direção, produção, equipe, personagens como esse. Então a gente, acho que a química e tudo é resultado também disso. Então, galera que ficou travada aí, que não tá entendendo o que aconteceu, a gente parou a live, voltou, porque deu uma travada. A gente estava aqui se ouvindo maravilhosamente, papeando, só que vocês não estavam ouvindo a gente. Então a gente voltou e a pergunta que a gente estava respondendo aqui agora é se a gente já se conhecia antes, porque a química que a gente traz para a cena é bacana. Uma coisa que eu acho legal de registrar foi algo que o Foguinho, nosso diretor, disse no último dia para a gente. Tem até a foto de nós três naquele dia, quando a gente estava exatamente batendo esse papo. E ele falava de como o projeto inteiro da novela, desde o início até o final, até o último dia, foi sem problemas assim de relacionamentos, sem brigas, sem nenhum tipo de complicação nesse sentido. Eu acho que isso dialoga muito com essa nossa vontade desde o início, né? A gente, Uhum. tanto eu você quanto o Foguinho, e Uhum. enfim, a gente sempre teve a intenção de que fosse um trabalho especial em todos os aspectos, e a gente conseguiu nesse sentido. A gente fechou um trabalho com, né, com uma pandemia no meio, com um Pois é. protocolo de segurança gigante, e a gente conseguiu fazer tudo dando prazo e sem ninguém se aborrecer com ninguém. Isso é que é mais interessante, assim, bonito desse projeto. É Então, um essa projeto química mesmo, não um é só trabalho que nossa, é isso que eu quero dizer. A eu química que levo com dele. muito carinho, assim. Eu lembro, assim, foi um dos trabalhos mais divertidos mesmo e mais leves que eu já fiz na vida. Vai ficar É verdade. sempre, para ser guardado um lugar muito especial para mim. Ah, que bonitinho. Ah, qual cena mais difícil nós gravamos juntos? Antes da pausa, já que não pode dar spoiler. KKK. Boa, garoto. Diário numerosa perguntando. Cena mais difícil que nós gravamos juntos. Pô, boa pergunta essa, hein? Bom, eu tive uma cena, eu até falei isso acho que numa outra live, que para mim foi muito complicado de fazer, porque foi num dia, numa madrugada. Lembra que eu tava meio doente? Que eu já cheguei com a Ah, energia baixa. Aquele dia para mim foi assim, foi muito complicado, porque eu realmente estava sem energia nenhuma, devia estar gripada, já vinha de uma sequência de cenas do estúdio, a gente ia gravar até 3, 4 da manhã. E aí a última cena era uma cena de emoção. E aí eu fiz a cena, mas parece que não foi como eu gostaria. Eu falei, Rafa, não foi. Ele, não, tá tudo tinha bem, uma tá hora que tudo você nem certo. respondia mais. Tinha uma hora que eu falava com você, Nada, você já nada. estava assim, meio Já tava aérea, assim. rouca. Foi Eu aquela lembro. do sequestro, não é? Do quase sequestro. Aquela lá do galpão, não foi? Foi. Isso, foi. O carro, que eu brigo com o Isso! cara, que Tinha vai essa pro sequência carro. toda de ação antes, É que eu já tava verdade. gripada, meio sem voz, e depois uma cena de No emoção e final tudo de no final, tudo, uma cena de emoção ainda, 3 discussão. da manhã. É, Discussão, nossa, gritando. caramba. Para mim foi a É, mais essa daí, difícil. pra mim também. Vou te acompanhar nessa daí. Ah, agora estão pedindo um conselho. As Flores para Dai pede um conselho. Deixa um conselho para quem está tentando entrar para o mundo artístico. Estude muito, leia, procure saber, procure ver coisas interessantes, veja filmes, séries, leia bons livros.
E não E, desista, né? Eu acho que assim, independente no mundo artístico ou qualquer outra profissão, eu acho que se é algo que toca a gente, que move a gente de uma forma que a gente não consegue fazer outra coisa, nem sempre o caminho é fácil, nem assim, na maioria das vezes não é, inclusive. Muita instabilidade, altos e baixos, mas eu acho que se é algo que move o nosso coração, é fazer tudo isso que o Rafa falou, estudar e persistir, que as coisas uma hora acabam acontecendo. persistência também é uma outra, é um cuidado aí, né? Vocação, né? Tem que ter vocação para coisa, porque não é Isso. fácil. A vida de ator é uma vida muito incerta, muito difícil. A vida do artista no Brasil, em geral, hoje, nos tempos atuais, então nem se fala, é uma vida muito complexa, muito complicada em termos de segurança financeira. Então, se você quer ser artista, se prepara, porque é uma vida deliciosa, mas também tem seus dificuldades. Qual a cena que mais surpreendeu vocês? Dani Souza, 1704, pergunta. A cena que mais surpreendeu? Olha, caramba. Silêncio na live. Gente, não sei. Cara, eu acho que talvez. Não sei, tô pensando no spoiler já. Numa cena Né? É nossa. isso, às vezes eu não sei se a cena já passou, se eu já fiz, se eu já vi porque já fiz, eu fico meio sem saber se eu estou dando spoiler ou não. Cena que mais Agora, impressionou, né? Isso? Não, mas. surpreendente. Não, teve algumas cenas nossas, assim, Dai, que eram cenas assim que a gente, quando pegou uma primeira vez, assim, a gente achou uma cena difícil de dar conta do envolvimento, das curvas dramáticas ali. E quando a gente parou para fazer e quando eu vi no ar, eu falei, caramba, deu certo, Fluiu. cara. É. Aquela, por exemplo, aquela da roupa, que vai tirando, botando roupa e bota a Ah, roupa no armário, sim. tira a roupa do armário, e depois vai pro beijo. Era uma cena complexa, a gente fez uma ação complicada ali de movimento, e que na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, isso eu fiquei surpreso. Não, não surpreso, não achava que ia ficar ruim, não. Mas eu Não. tinha medo daquela cena, de Ficou melhor como, que a gente como tinha imaginava. ficado, né, no final, né? E Então, algumas cenas também que a gente achava que eram mais casuais, assim, que poderia não render muita coisa além do que estava escrito, viravam cenas incríveis, assim. Então, não vou lembrar de nenhuma agora, mas isso aconteceu também algumas vezes. aconteceu também, exatamente. Da gente achar que era uma ceninha boba, quando a gente vai para fazer, a cena tem uma Uma camada assim intensidade, de emoção, de intensidade que a gente não tinha nem se tocado ainda, né? E quando fez, falei, caramba. Então tem veio. isso. Flores Paradai me pergunta, Rafa, no lugar do Miguel, você teria desistido? Fácil, há muito tempo, né? Ah, eu teria desistido, Pô, sim. ele se vencer Eu vai acho ser pelo cansaço, mentira. Eu acho que eu ia tentar até o início da pandemia. Depois da pandemia, eu acho que eu já ia desistir. Ainda mais esse negócio de distanciamento, né? Melhor. Não, aí já falou, não, peraí, agora chega. Tá bom. O Miguel é um exemplo, né, cara, de um amor que é incondicional, né? Independe do que ela faça, o Miguel vai estar ali amando ela e dando o suporte que ela precisar. É impressionante mesmo. Eu acho lindo isso. Mas eu Sim, sim. confesso que não tenho essa maturidade emocional hoje ainda não. Vamos lá, Flores para Dai. Pergunta. Dai, o que você pensa das atitudes da Poderosa com o Miguel? Ó, boa pergunta. Defende Olha, aí, defende a Poderosa, teu companheiro. olha, eu acho que eu vou defender, claro. Todo mundo sabe, né, da infância, de tudo que ela passou. Então eu acho que ela não foi criada, a personalidade dela foi criada de forma com que ela precisasse se defender o tempo todo. Então, até esse amor pelo Miguel, agora a gente já está numa fase que ela já admite que ama, que ela já fala e que ela que já foi no começo, Ela é uma pô, uma evolução, né? evolução. Então, eu acho que ela não tem muito como defender, mas eu acho que ela
Tadinha, gente. Dá pra entender, vai, fala sério. Dá para entender que ela tem um problema ali que ela precisa resolver, né? Ela tem uma É, mas, questão que ela não mas eu acho que é isso também que o Miguel enxerga isso que ela tem. Ele entende que não é a essência dela. A essência dela é outra coisa que foi quebrada e limada quando ela era criança, que precisou ser limada para ela poder sobreviver e se fortalecer diante de tudo que ela passou. é verdade. Não, e tem uma outra questão, né? Eu acho, assim, pensando agora, na verdade. Se a poderosa, né, vamos pensar, desistisse de resolver esses problemas da cabeça dela e fosse tentar ficar do lado do Miguel, porque seria o certo a fazer, ela provavelmente ia levar todos esses problemas para dentro da relação deles dois. Provavelmente essa relação ia ficar adoecida no futuro, né? Então, assim, é uma coisa boa de se pensar que a gente precisa mesmo, como a Poderosa, fazer. Aí eu vou defender a Poderosa agora. A gente precisa vencer as nossas sombras para poder entregar a nossa luz a alguém, né? Tá? Alguém. Senão você vai estar jogando as suas sombras em cima de uma outra pessoa e isso vai Exato. acabar. Não é muito sobre o Miguel, é mais sobre ela mesmo. Exatamente. É uma questão que ela precisa resolver na vida dela, que é a questão do pai. Super válido. Ela tem um pai que renegou ela e que é um cara, né, de uma índole péssima. Então, de alguma forma, ela precisa resolver isso na cabeça dela para poder estar, de Resolveu o fato, abandono, né? Ela foi abandonada pelo pai abandonando. e pela. Então, o medo dela ser abandonada novamente, agora por. Poxa, ela foi abandonada pelo pai e pela mãe, que são pessoas que teoricamente deveriam ter cuidado dela. Uma Claro, pessoa com que ela fosse casar, abandonaria com muito mais facilidade. Então, é o exatamente. medo do abandono mesmo que a faz agir dessa forma. É isso aí. Mas ela tá As pessoas aprendendo, gente. Tá, ela vai aprender com o tempo, ela aprende. Nem que a gente precise fazer uma segunda temporada para ela aprender, ela aprende. Vai Ó, aprender. fica a dica. Ó, a Raíssa está falando aqui que todo mundo está pedindo a moça é igual dois, hein? Aí, galera, Gente. eu topo, hein? Já falei. Alguém comentou aqui. Bom, como foi o processo de construção dos personagens? O que vocês tiveram que aprender? Ah, daí teve que aprender lá a coisa da dança lá, fala aí. Tecido, é. Eu comecei a fazer as aulas de tecido, mas aí eu só fui usar mesmo agora no finalzinho, acho que em uma cena e numa outra que ela subia no tecido e depois caía, porque o resto mesmo ela se virava na dança, justamente porque ela não tinha tanta habilidade, por isso que ela não entrou no Mademoiselle como antes, né, como as meninas. Acho que foi isso que eu tive que aprender, assim, alguma coisa extra, mas o processo de construção da personagem foi vendo documentários e coisas que falavam sobre esse universo, mas mais do que isso, o universo da prostituição e tudo, mas mais do que isso, eu fui buscar referências em comédias românticas, porque eu acho que a nossa novela fala muito mais sobre isso, né, sobre esse amor, e eu buscar leveza em cima desse tema que poderia trazer um peso a mais para a personagem e para a trama. E essa foi, ó, oh, o Foguinho tá aí, oi, Foguinho! Rodrigo! Beijo, querido, Ei, saudade. beijo! E para mim, o meu desafio nesse começo foi exatamente isso, porque eu vinha de personagens muito dramáticos e de repente eu vejo um texto que fala de coisas dramáticas. Falei, como é que eu vou falar isso com leveza? Então foi entender como é que eu virava essa chavinha para essa leveza, para comédia e para, enfim. Mas depois que a coisa começou a fluir, aí eu comecei a me divertir e as coisas Aí aconteciam. a gente nem pensa mais, né? Só entra e faz, né? Aí que é a parte boa. Aí a gente vai fazer só, não pensa, não tem mais o que pensar. Meu processo foi E muito a você? partir do texto, né? Meu processo foi muito a partir da fala dele, né? Eu sou um ator que costumo construir personagens, né? Tem o Hannibal, tem o Salmon, que são personagens com uma carga de visual muito forte, e o Miguel era o contrário disso, era um cara que era praticamente eu, só que em Mogi, né? Então, o meu foco foi muito a partir da fala dele, da forma dele falar, da forma que ele estava e tal. Então, o Miguel nasceu a partir, eu sempre falo isso, a partir do texto mesmo. E E eu acho que as normalmente personagens também. Desculpa.
Tá com um delayzinho, então às vezes eu te interrompo, mas não é por querer, não. Eu acho que as personagens também, elas nascem muito das relações entre as outras personagens. Do processo de preparação que a gente teve, que eu tive com a Dani Moreno, que com ela foi encontrar essa coisa mais a malandragem das meninas que trabalham na rua. Com você teve também isso, mas e tentar entender como é que seria no começo, esse leve desprezo e não entendimento do que era esse sentimento e depois descobrindo esse amor. Então, acho que as personagens também foram criadas muito a partir disso. Boa, boa. Isso aí. Respondemos? Vamos para a próxima. O que ambos têm em comum com os seus personagens? O que você tem em comum com a Poderosa? Eu acho que eu tenho muito dessa coisa de não se vitimizar e não ficar em alguma situação sofrendo e remoendo. Eu acho que eu sofro um pouquinho em alguma situação, mas enfim, tiro uma força de algum lugar. Às vezes isso causa alguns trauminhas não resolvidos, assim como ela. Então depois depois quando as coisas começam a aparecer, eu falo, opa, aquilo ali eu não resolvi direito. Assim como o Poderoso. Depois, tem que arrumar a casinha toda, mas eu acho que no geral o que eu mais tenho parecido com ela, assim, essa garra, essa força de movimentar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu tenho um pouco a coisa da calma do Miguel, eu acho. Eu sou um cara que tenho. Eu sou mais calmo, eu sou um cara que tem uma forma de lidar com o dia a dia, é difícil eu me estressar, eu sou um cara que se estressa, que me estressa pouco, então eu acho que essa coisa do Miguel. E engraçado que quando você está fazendo o personagem, então as características vêm mais ainda para você. Então eu acho que durante o fazer do Miguel, eu ainda fiquei um cara ainda mais calmo, mais low profile ainda. Então, É isso porque a ajuda. gente evidencia algumas características nossas, né? Busca algumas que a gente nem imagina que tinha. Então acho que a gente acaba vivendo um pouquinho mais com essa É verdade. energia, enfim, que a personagem São tem. muitas vidas numa só, né? Dai, como foi gravar a cena que a Poderosa foi espancada pelo Bernardo? Nossa, ixi, essa também teve. Eu comecei essa novela no meu primeiro dia de gravação. Eu tinha 3 dias antes torcido meu pé. Simplesmente, eu nunca tive nada mais sério, assim. Fiz balé há muitos anos e nunca nada tinha acontecido, não quebrei nada. 3 dias antes eu torci o meu pé, assim, bonito, ficou inchado, comecei a tomar remédio, ficou muito inchado. Então, foi na primeira semana. E aquela cena de corrida no mato, tudo à noite, o piso, o chão todo irregular, no salto. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu tava claro, na coisa da cena, mas além disso, tinha esse fator do pé que eu tava atenta, porque eu tinha uma novela inteira para fazer. Então, a minha dificuldade maior nessa cena foi essa. Mas, enfim, falando sobre a cena, o Heitor é um grande parceiro de cena também. E a gente acho que foi a nossa primeira cena juntos na novela. E a gente estava ali entendendo como que ia ser também aquela relação. Mas, enfim, foi ótimo. Muito bom. É. Bom, eu não participei dessa cena, então a pergunta é só para você mesmo. Então vamos para a próxima. Se pudesse fazer outro personagem na novela, qual que você faria? Gente. Menino, nunca pensei nisso. Não pode ser poderosa mesmo? Não dá para ser poderosa, não. Caramba, não sei. Ai, gente, pergunta difícil. Será que eu faria. Aí tem que pensar no perfil, no que cabe. Será que eu faria a Ioná? Talvez. Seria. Poderia ser Talvez. também. Mas eu amo tanto a Poderosa. Desde quando eu fiz o teste, eu falei, Né? cara, essa personagem é. É minha. E você? Eu fiquei aqui pensando também, quando você pensava, eu estava pensando daqui. Eu não sei, eu gosto muito de fazer os vilões também, né? Então, por exemplo, eu gosto muito Meu Deus, fugiu o nome agora. Não, eu ia falar, Leandro.
mas só vi o Bernardo na minha. O Gabriel queria Mas fazer o Miguel. exatamente. Eu adoraria fazer o personagem do Leandro, do Gabriel Gracindo, que eu acho um personagem com uma cara, com umas tintas muito Sim. interessantes, sabe? Quase uma psicopatia de um cara que é falso ao extremo, que não tem escrúpulos, que joga contra o tempo inteiro. É um cara que esse é o Sabe quem personagem eu do Leandro. adoraria fazer? Agora, se pudesse escolher homem também, o Tobias. Também é outro maravilhoso para fazer. Um baita personagem. Né? Um desses dois com certeza seria o que eu faria, assim, fora o Miguel. É, aí você está dizendo aqui que o Gabriel adoraria fazer o Miguel e faria de forma genial também. Maravilhosos também, são excelentes atores, né? Toda Maravilhoso. essa galera que tá com a gente. Tá, se você estiver vendo a gente aí, Gabrielzinho. Ah, o Henrique Camargo tá aí, ó. Henrique! Acabei de ver aí que ele tá aí. Nosso Caio. Como é gravar com o maravilhoso do Hernani? Fala É você primeiro, maravilhoso, que você né? grava mais. É maravilhoso, maravilhoso. O Hernani é um cara que tem aos 60 e poucos anos, não vou dizer a idade porque eu também não sei certo, mas na casa dos 60, ele tem energia de um menino de 20, entende? O Hernani é um cara que é uma usina nuclear de energia ali, aquele cara é impressionante, assim. Eu falo para ele, eu queria ter 10% da energia que ele tem hoje, eu queria olha lá, tem 63 anos de idade, acabei de receber aqui no ponto, 63. Adoro. Mas é 63 com energia de 20, sabe? E é um cara que ama, mas ama fazer o trabalho dele de uma maneira que é assim, é cativante. Eu falo, pô, é o cara que eu me espelho, assim, sabe, na minha profissão, no sentido de o cara tá com 63 anos, ele tá estudando texto, ele tá preparando coisa, ele vê a novela, ele vem, comenta, ele faz o comentário de todas as cenas para todo mundo, ele torce por todo mundo. Então, é um cara 10 assim, irmão para Incrível. vida. Você já tinha trabalhado com ele antes? Não Já, a lembro. gente, Terra Ah, Terra Prometida, Prometida. Mas vocês tinham bastante Jesus. cena juntinha, né? Porque era Não, a gente até teve algumas, assim, a gente não era do mesmo núcleo, mas tinha umas cenas que eram coletivas, assim, que a gente estava junto. Então a gente gravava, no dia a dia a gente estava bastante junto, mas a gente nunca gravou tão próximo como dessa vez, assim como você também. Acho que é mais ou é, menos a mesma coisa. sim. Cara, então, faço das palavras do Rafa as minhas, é divertidíssimo, ele é uma figura, engraçadíssimo, torna o set e o dia super leve e engraçado, maravilhoso. Além de ser um grande ator. Além de ser um baita ator. Deixa eu me achar aqui, peraí, nas perguntas. Pá, 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 pá. Pudesse fazer outro, já foi. Hernani aqui. Se vocês pudessem aconselhar os personagens Miguel e Poderosa, o que vocês diriam? E manda beijos. Yasmin Reis. Beijo, Yasmin. Beijos, Yasmin. Bom, vamos lá. Aconselhar Poderosa e Miguel, o que vocês diriam? Qual conselho você daria para Poderosa? Dai Vamos Mesquita. fazer terapia? Ah, tá. Primeiro? Tá bom. Não, pode O falar. que você falou? Eu não entendi. Eu falei assim, eu acho que eu ia falar pra ela, vamos fazer terapia? Ah, uma terapiazinha? Tentar Que você acha? resolver, uma terapiazinha, vamos conversar sobre o assunto. Terapia. 2 vezes por semana para começar, a gente. Eu acho uma boa, mas fala aí. O meu conselho que eu daria para o Miguel seria, cara, arranje uma namorada. Vocês ouviram isso? Só Pera, não, assim. parou. Pera aí, Rafael. Olha, Claro. vocês ouviram isso, gente? Arranje Rafael uma falou que namorada. ele ia falar pro Miguel arrumar outra namorada. Que isso? Claro, claro, Que para a isso? Poderosa entender o que ela está abandonando. Entendeu? Nossa. Então, assim, eu acho que ele tinha que ter uma namorada, arrumar uma pessoa que ficasse com ele ali e tal, que tivesse Será que isso vai acontecer? um namorico, entendeu? Sei.
entendeu? E será que isso vai acontecer? Porque já teve umas coisinhas nos spoilers aí. Mas Que aí saiu eu outra mentira. aí Não sei também. fica aí todo dia, 9 da noite. Vocês vão ver de segunda a sexta, vamos ter a resposta. Bom, vamos lá, Dai. Como é Hum, para você fazer o personagem da Poderosa? É, eu já perguntei a resposta. maravilhoso. É, É, enfim, eu amo fazer, ela é divertidíssima, ela é leve, enfim. Uma das melhores personagens e trabalhos que eu já fiz. muito bom. E algum momento engraçado de bastidor que tenha marcado a gente, vocês, nós? Cara, Algum momento? depois da. Quando a gente voltou a gravar, depois que a pandemia começou, teve algumas já. Uma delas você participou, mas tipo, teve umas duas ou três que eu tava, que a gente tava ensaiando com máscara e na hora do gravando, aí começou a cena, não sei o que, na metade da cena, fulano, você tá de máscara. Tá de máscara. Corta, tira a máscara. Teve uma cena de ação, inclusive, que aconteceu isso, né? Sim, Que sim. um dos personagens entrou e a gente, meu Deus, cara, tu tá de máscara. E aí, no meio da ação, já volta tudo do início. Então, esses momentos Exato. aconteceram muito mesmo, depois da pandemia. Foi clássico. Sim. Deixa eu ver aqui. Dos enredos que sabemos até agora, o que mais surpreendeu vocês quando foram ler o roteiro? O que mais surpreendeu no roteiro? Eu acho que a agilidade, a quantidade de coisas que acontece nessa novela, ao mesmo tempo, coisas pesadas que acontecem, né? E que você vai falar assim, caramba, isso é bem assim, chamou Para muita mim foi atenção. isso também. E as viradas de alguns personagens que eu nunca imaginei enfim, por exemplo, a Donatella Exatamente. seria quem ela está se mostrando, né, agora. Então, tem umas viradas de personagem, uma agilidade em tudo que são incríveis. Isso aí. E o erro de gravação mais engraçado? Esse eu não sei. Estou aqui já olhando a resposta, a pergunta, tentando lembrar qual foi Eu o vou erro mais esquecendo engraçado. das coisas, e como a gente já gravou tanta coisa, aí vai assim, acaba que fica mais fresco as últimas coisas. Mas. Bom, não é bem um erro de gravação. Eu não sei nem. Isso eu posso falar. Como vai pro ar, mas era uma cena que eu tava fechando uma porta com a chave e a chave caiu no meio. Mas, enfim, nada. Não posso falar muito Eu não também. lembro. Eu vou ficar devendo Mas essa nada resposta. muito. Não teve grandes. A gente não teve É, grandes mitos, não, assim, de cair em não. cena. Coisa nunca aconteceu, né? É Enfim, bem ó, típico. muitas pessoas, muitos hermanos de la Argentina vêm a nós Sim! agora. Un saludo a todos los Besos! argentinos. Para Gracias por su Argentina! cariño siempre. Besos a todos. Bolívia también. Gracias. Suiza. Suiza no é espanhol, então não adianta falar. Peru. Muitos amigos de Peru. Gracias a todos. Bom, vamos lá. Seguindo. Preferem fazer vilões ou mocinhos? Olha, eu gosto de fazer vilão, mas tipo, uma mocinha como a Poderosa que tem todas as nuances também de uma vilã é maravilhoso. Então depende da personagem. Boa, boa, boa. Não que ela tem nuances de vilã, mas ela tem muitas cores, É, né? ela não é só a mocinha clássica, né? Aquela que não faz nada de errado, que não comete nenhum erro, não. Ela é Eu ousada, ela gosto é muito. atrevida, ela É, faz coisa eu gosto errada. quando os personagens têm exatamente isso que você falou. Um pouquinho de cada coisa, que ele não seja aquele personagem estereotipado, que é só um vilão, que não tem nenhuma humanidade nele, e nem que ele seja uma pessoa extremamente boazinha demais, que você não consegue se identificar com aquela pessoa. Essa pessoa não existe praticamente, entendeu? Aliás, isso era uma coisa que a gente falava muito do Miguel, né? No sentido de não deixar ele um cara desse tipo. Porque o Miguel é um cara extremamente correto, extremamente é, 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 correto mesmo nas posições dele, e a situação dele é quase difícil de acreditar, né? Quer dizer,
ele se envolve com uma mulher que simplesmente vai para a vida e não quer muito estar ali com ele no primeiro momento, e ele permanece. Então, isso é quase um cara que não existe, né? E essa foi uma das grandes dificuldades assim minha na construção desse personagem. E a gente falou muito sobre isso Sim. para que esse Eu cara acho que isso fosse real, que ele é fosse um de verdade. desafio nosso, porque ninguém é 100% uma coisa só. Então, trazer essas nuances mesmo, claro, muito mais difícil quando o texto não dá muita possibilidade. Você tem que seguir por aquele Sim, caminho. sim. Mas É. sempre é A gente possível e foi o que o nosso conseguiu, querido né, dar Rafael Sardão humanidade. fez. Bom, vamos lá. O que vocês levam para a vida do que aprenderam com os personagens? Ou o que vocês levariam para a vida? A gente sempre leva um pouco deles, cara. Vem tudo com a gente, porque na real tá tudo aqui dentro. Aí a gente toma consciência disso que a gente tem aqui e bota para fora no personagem. Quando bota para fora, a gente passa a ter consciência disso que a gente tem e aí vai acabando que contamina a tua vida, o teu dia a dia, na tua casa com a sua família. Então, a gente sempre leva muitas coisas do personagem para a nossa vida. Eu acho que o artista tem esse benefício de poder se autoconhecer a partir também do seu trabalho. Isso é quase uma terapia para quem, se você souber olhar. Para mim também é sempre uma troca, né? A gente empresta muito do que a gente é e também empresta do que a gente é e entende coisas que às vezes estão escondidas, como eu falei agora há pouco. Mas eu acho que essa coisa de ser, de se auto identificar como poderosa foi algo que eu pensei muito no começo e ainda penso. E eu acho que isso ficou muito mais claro para mim. Não, eu acho que ela precisou desse nome para trazer mais segurança e força para ela conquistar as coisas, para ela sobreviver, independente de tudo que ela viveu. E isso também me fez pensar na minha vida, assim. A gente, claro, não precisa ter ser chamado de poderosa para isso. Todos nós temos um poder gigante dentro da gente. A gente só precisa realmente acreditar nisso. Essa foi a forma dela, acreditar. E eu acho que a poderosa me trouxe mais força mesmo, mais fé em mim mesma, enfim, certeza de que independente do caminho que eu esteja seguindo, que eu esteja buscando seguir o melhor caminho e que independente dos erros que eu tenha que aprender com isso, mas seguir firme, sem aquele medo, sabe? Embora ele Maravilhoso. esteja aqui, sempre, todos nós. E eu identifico. Eu te conheço um pouco, né, Dai? A gente já falou bastante dessa questão da Poderosa e tal. E eu consigo, dentro de todo o processo da novela, reparar essa evolução sua, Dai, enquanto poderosa, enquanto se perceber, se entender poderosa, né? E que vai mesmo passando Muito, pela muito gente. doido, né? Como realmente a gente traz muito mesmo da personagem, né? Se a gente pode aprender com elas, por que não, Claro, né? claro. É para isso que a gente está aqui também, né? Isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Dai, para você, qual a maior importância em interpretar um personagem como a Poderosa? Olha, dentre todas as questões que a gente já comentou, eu acho que também a gente fala não só sobre a Poderosa, mas outros tantos assuntos muito importantes que a novela aborda, mas sobre a Poderosa, por exemplo, falar sobre o abandono, sobre a vida, né, dentro da prostituição, mesmo que seja tocado menos sobre isso na novela, mas de uma forma mais leve, mas também sobre isso, sobre o abuso contra a mulher, sobre a agressão, como também foi falado com a Maria Antônia, sobre sororidade, como foi com a cena entre as duas, que tinha uma rivalidade e depois, enfim, se uniram por isso. E eu acho que essa é uma das. E também a transformação, sabe? Por que ela foi buscar esse caminho, quem ela está se transformando, o que ela está aprendendo. Eu acho que rola uma identificação com o público também, sabe? Entender que mesmo as coisas não tendo sido tão fáceis para todo mundo, que a gente pode sim aprender com isso, evoluir, crescer e ser feliz. Muito bom, muito bom. Perfeito. Ah,
Miguel dá conselhos incríveis. Se ele Oi? lançasse um livro, o Miguel, a pergunta aqui, Ah. o Miguel dá conselhos incríveis. Se ele lançasse um livro, qual seria o nome desse livro que o Miguel lançaria? Hum, caraca, boa E pergunta. aí? Passional. Conselho sem igual. Passional, link na bio, Rafael Sadal. Fica a dica. Fica a dica. Brincadeira. Não, eu acho que é, sei lá, A Arte de Esperar, talvez seria o nome dele, do livro dele, não? Como aguardar É, por poder. É, aquela, o amor sem nada em troca, ou algo assim. Existe algo em é, troca, né? Mas o amor no sentido. Porque eu acho que, pra mim, eu sei que é muito difícil, né? Ainda mais uma relação homem e mulher, mas o amor puro mesmo, real, que a gente tem que buscar ter com todo mundo, ele não depende do retorno, do ter a pessoa com a gente. É querer que a pessoa seja feliz e encontre o caminho, independente da posse, do estar junto. Então, nesse ponto, Miguel ama de verdade. Ele deixa, claro, que quer a poderosa junto, mas deixa ela seguir o caminho dela, entende e respeita a posição dela, embora não concorde, e mesmo sendo tão diferentes, se respeitam e se amam, continuam se amando. boa, muito bom. É isso aí. Eu acho que seria isso. Ou então, alguma coisa do tipo Como Domar a Poderosa, né? Como domar. Esse é ótimo, esse ia ser uma comédia. Seria uma comédia, exatamente. Deixa eu... O que é? Aqui. Ah, tem muita pergunta aqui, cara. Aqui no Tá. chat eu não tô olhando muito, porque. Estou vendo aqui agora. Como foi se apaixonar por uma mulher da vida? É, tem muita Alguém coisa. falou A Espera de um Milagre, o nome do livro. A Espera de Luve milagre. Almeida. Ou Luve, desculpa. Como foi gravar com François Courton? Ah, gente, maravilhosa. Bom, Françoise Pourton, primeira vez que eu encontrei com ela foi na coletiva. E ela é a Françoise Pourton, né, gente? Grande atriz, muito, enfim, fez grandes trabalhos já. E a gente foi aos pouquinhos. Eu sou muito parecida com ela em algumas coisas, assim, sou mais na minha, tenho o meu tempo, e ela também tem um pouco disso. Ela também era bailarina, então a gente tem algumas coisas em comum, mas aos poucos a gente foi conversando mais, se entendendo, enfim. Temos uma amizade, uma cumplicidade muito boa e não só na cena, mas também fora de cena. Você chegou a gravar com ela? Não muito, né? Não muito, a gente gravou muito pouco, assim, mas eu tive a felicidade de bater vários papos muito legais com ela. Ela é uma querida, assim, Incrível. uma barata, também é um outro cara muito querido, assim, pessoas que Sim. têm, né, carreira longuíssima no teatro, como atores, como atores de conteúdo de teatro e tal. São pessoas que a gente aprende estando do lado, né? Então, é sempre um prazer estar com essas pessoas assim, mais, né, experientes e Experiente. com uma carreira sólida de grandes trabalhos. Acho que a gente é muito privilegiado, né, Dá? A gente conseguiu estar Muito, muito. muito afinado, uma galera muito bacana. Eu falo sempre e isso é mais uma prova disso. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, sabe? E a gente ter a possibilidade de ganhar os nossos protagonistas dentro de um projeto como esse é a prova disso, assim. Que era um momento que eu almejava na carreira de ter né, de estar à frente de um projeto na função de protagonista e eu queria que fosse especial e a gente conseguiu, né, fazer E a coisa ser foi. especial. Está sendo. Está sendo sempre, vai ser até o último dia. E hoje, sobretudo, galera, tem que ser muito especial. Então a gente assim tem que estar todo mundo de frente para a TV 9 horas para ver todo mundo Tipo, tá ardendo. estreia mesmo. Pipoca, prepara É a tudo. nossa última estreia. E se a gente não conseguir convencer eles a fazer a moça igual doido. Vamos ver. Ó, Rafa, eu vi uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, porque a gente não falou muito sobre isso, né? Saiu até uma notinha hoje falando. Como foram as gravações da Diário Miguerosa? Dos beijos na bolinha. Ninguém teve crise de Ah, riso? Conta aí. meu Deus do céu, gente. Vocês não têm ideia do que a gente passa nessa pandemia.
É o seguinte, as cenas Rosa não poderiam deixar de acontecer, obviamente, né? O Claro. público acha que ia vir aqui ia queimar tudo aqui os estúdios para poder de raiva, né? Se não tivesse. Então a gente teve que dar um jeito. Graças a Deus a gente tem a tecnologia. Agora a tecnologia gera esses momentos engraçados, porque ao invés do Miguel beijar a Poderosa ou a Poderosa beijar o Miguel, ambos beijaram a bola verde, que é uma bola de chroma key que ficava posicionada com toda uma, enfim, com toda uma técnica para se fazer isso. E o mais interessante, o mais incrível é que quando você bota editado no ar, é algo completamente impossível de se perceber. Então, quer dizer, o efeito é A perfeito. gente já viu uma prévia, né? A gente viu a prévia que não estava nem Não, terminada, não estava finalizado. já era Incrível. sensacional assim, a capacidade de você fazer a coisa acontecer sem que haja o contato físico mesmo, né? Em função do protocolo de segurança. Agora, foi muito engraçado ficar fazendo cena, deixando a bola verde, porque Eu não é fiz uma. uns vídeos, Né? Você tem esses vídeos ainda, né? vou postar quando for ao ar. E foi muito engraçado, porque assim, a gente estava. Enquanto o Rafa estava gravando, eu estava sentada esperando e olhando. E aí trocamos. Foi muito engraçado ver a pessoa completamente apaixonada, de olhos fechados. E aí o Foguinho ainda falava, uma hora ele falava, abre o olho, dá uma olhadinha, dá um sorrisinho, aí tinha uma bola mesmo. Uma hora eu ri de verdade com ele e falei assim, eu estou fazendo isso, Deus, estou. Meu E Deus, segurando no corpinho, que era uma haste. O Rafa uma segurava, haste, um o Rafa tripé. segurava assim, ó. E eu segurava aqui, ficava meio apertando as pernas do tripé A para ver se dava cintura, uma tava com a cinturinha fininha. cinturinha na mão ali, fininha e tal, para ver se eu conseguia entrar no clima, entendeu? E a primeira vez que eu fui beijar, eu acho que você tinha feito primeiro. Não, eu tinha feito, eu fui fazer primeiro, mas eles passaram álcool, né? Eles higienizaram com álcool. Já, acho que eu já falei isso em live também. E aí eu fui, fiz a cena, não sei o que. Quando acabou a cena, eu comecei a sentir minha boca, eu falei, minha boca tá amortecida. Aí eu falei, acho que passaram álcool na bolinha e eu fiquei com a boca amortecida de álcool 70. Beijo Enfim. mole, não tem É. paciência nenhuma, né? Ah, Meu foi Deus do céu. engraçado. Essas situações que a gente passou aí nesse novo normal, entendeu? E, né, é complicado, né? Mas tudo bem, tudo pela arte. O A show não bolinha pode parar. verde foi muito mais fácil de domar do que a poderosa, fala aí. Nossa, nossa, né? A bolinha verde foi mole, a gente não reclamava de nada. A gente tinha que fazer umas opções com a bolinha verde. A gente chegou a falar isso com o Foguinho na época lá, falou, não, aí quando corta, ele olha, acorda de manhã, quem tá? A bola verde. É poderosa, Podia ter feito, né? na verdade, o Miguel troca a poderosa pela bola verde, entendeu? É, vai Vai fazer saber da... ciúmes com a bola verde. Ó, o pessoal pedindo spoiler, olha lá. Isso aí não dá, gente. Eu não gosto de dar spoiler. Eu acho que às vezes até a mídia consegue uns spoilers assim que eu fico vendo, eu fico, Pois gente, é. quem que deu esse spoiler, caramba? Não era para ter Pois é, falado. conta pra gente. Eu não tô entendendo como é que essa galera sabe texto que nem eu lembro mais. É, Não passou ainda. Eu falei, como assim? olha lá, falaram que os protas são Zenaide e Oxente. São Maravilha, são maravilhosos. André Vancini, Andréia, maravilhosa também. queridos, Deixa eu ver queridos, quem tá aqui. queridos. O Henrique. O Estão que se arrependendo. mais? Manda beijo, Estão... ciúmes com a Fabiana. Saludos do Cara, Peru. hã? Não, saludos de Peru, pessoal do Peru, da Argentina falando aqui. Vai, fala. Nem lembro mais. Agora ali uma outra aqui. Como é que foi gravar a cena da corrida de bota? Teve corrida de bota também? Eu não sei, gente, eu fiz tanta coisa de salto, né? Eu dancei, subi no tecido, eu fiz que foi. Espancamento. Foi a do espancamento. Foi a do Ah, então não espancamento. era, não era bota, era um saltinho, uma sandália. Mas foi isso que eu já tinha respondido. Foi difícil porque eu tava com o pé torcido.
Ainda com o pé torcido já. Se pode atrapalhar, né? O que vai facilitar? Ainda tem um É. pé torcido. Que E aí, o que mais? mais? O povo Tô tá vendo aqui, falando aí. tentando achar. Deixa eu ver aqui. Manda beijo, Clary Silva, todo mundo pedindo beijo. Ah, alguém falou, nasci pra ver a poderosa com ciúme. Sim, sim. Será que vai ver? Será que Poderosa vai se roer de ciúmes em algum Ela é momento? ciumenta. Eu torço para isso, tá? Ah, ó, Rafa, perguntaram se foi fácil entrar novamente no personagem, fazer o personagem depois do longo período de paralisação. Uma boa pergunta. Foi Foi. engraçado, porque, na verdade, a gente tem que voltar, né? Reaquecer o personagem, que é uma questão, sim, mas reaquecer o personagem dentro de um contexto completamente diferente, que era o contexto da pandemia, com um protocolo enorme de segurança e tal. Então, ainda teve essa questão dessa dificuldade, porque durante a cena a gente já tinha uma forma de se lidar com os personagens, de se pegar, de se encostar, e que agora a gente teve que ir achando outras formas, né? Então, foi um desafio. É, Assim, nunca tinha tido isso. pra mim também. Acho Mas, que no primeiro dia. Oi? mas acho que rolou, né? Assim, rapidamente a gente voltou a pegar a coisa, né? Eu tava tensa, assim, porque a minha primeira semana já era com cenas muito intensas. Uma dessas cenas difíceis que eu falei já era logo na primeira semana que a gente voltou depois da paralisação da pandemia. E fora as outras cenas, né? A novela já tava, não, a gente tava num ritmo bom. Então eu falei, até na hora de ler um pouco, falei, acho que não era muito assim, mas assim, depois da segunda cena, já no primeiro dia, a coisa encaixa. Eu acho que a tensão deixa até um pouco mais difícil o processo do que qualquer outra coisa. Não, não relaxa. Quando relaxa, a coisa aconteceu e, enfim, e aí fluiu. É, muito bom, muito bom. Galera, todo mundo muito ansioso para hoje, né? Vai estar todo mundo com a gente hoje, 9 da noite. Ó, deixa eu ver aqui, que eu tenho uma mensagem aqui para ver. Peraí. Ah, tá. Tá. Tô fazendo mesmo. Então é isso, galera. Hã? Hoje, 9 da noite, a gente começa com os capítulos inéditos. Vocês não podem perder, porque, olha, eu não sei, eu acho que. Sei lá, fala aí, Dai. Porque eu sou suspeito. Sacanagem. Bom, eu sou suspeita também, mas cara, eu acho que é uma novela assim que tem conquistado, já conquistou muita gente. O que eu ouvia muito desde o início é: ah, eu não sou muito de assistir novela, fazia tempo que eu não assistia, e eu assisti um capítulo e eu não consegui parar de ver. Isso aconteceu com muitas pessoas agora nesse resumão também. Ah, não via novela desde o começo e agora não consigo parar de assistir, tô doida para ver os capítulos inéditos. Então, todo mundo que tá aqui já assistiu, né? Então deve estar esperando enlouquecido por esses capítulos novos. Mas, quem não assistiu ainda, ou se você conhece alguém que não assistiu, dá aquele toque que hoje às 9 da noite a gente está de volta com os capítulos inéditos. De amigo dessa pessoa, avisa para essa pessoa não perder, né? Ó, pessoal da Inglaterra aqui mandando um beijo pra E gente. Pessoal da Argentina aqui beijo. querendo ir para lá. Pessoal da Argentina, tô doido para ir para aí. Vamos lá, vamos marcar um negócio por aí. Vamos marcar essa coisa de ir para Argentina. Tô doido para conhecer Vamos hablar você. espanhol? Hablar espanhol. Yo he estudiado un poquito de español, yo tengo que exercitar mi español. Tanto vamos a Argentina. Logo. Boa, Friedman, pistola. Vamos panfletar o novelão. Isso Vamos aí. panfletar online. É isso aí. A gente tem que bombar, porque aí, quem sabe, a gente consegue fazer amor sem igual dois, né? O pessoal que quer aí, a galera da panfletagem aí, ó, pensa nisso. Pensa nisso. Quero. Ah, o pessoal tá me falando aqui, né, que essa semana a gente teve várias lives, né? Várias Uhum. lives com o pessoal do elenco, né? O Gui Delurto ontem e a Bárbara estavam aqui Foguinho fazendo, com o Dani, Foguinho com a Dani, Gabriel o Gracinho, Gabriel Thierry, Gracinho do Thierry. Eu lembro de Henrique tudo, porque Bernard. que eu tenho cabeça mesmo. Mas então eu queria agradecer aqui em nome da produção, em nome do pessoal da Moça Sem Igual, a todos vocês que fizeram parte de todas essas lives de retorno dos capítulos inéditos. Foi deixando a gente com mais vontade ainda de que comece logo esses capítulos, né? Então, agradecer vocês que participaram e estão participando dessas lives com a gente aqui.
gente faz tudo isso para você, você sabe, né? E fico muito feliz de carinho que vocês mandam sempre para gente. Momento Merchan, entra lá no meu Instagram, tem o link do meu primeiro livro passional. Vai lá, compra o seu, que a gente aqui ainda vou fazer um autógrafo personalizado para você. Dai, fala aí o que você acha. Bom, queria agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo que mandou mensagem, que, enfim, perguntando aqui tudo isso pra gente, que teve presente aqui com a gente. Fazer esse convite mais uma vez, hoje às 9 da noite estaremos lá. E agradecer, Rafa, saudades, adorei. Mais uma live, já a nossa terceira, né? Ó, A gente tá ficando, cara. Daqui a agora pouco a eu vou ter que gente fazer alguma coisa assim de live, fazer algum faladíssimo trabalho. de live. Pra... tô já descolado do negócio de live, cara. Vamos que vamos. Adorei, Rafa. Vamos assistir esse dia. Quem sabe em breve a gente marca outro. Eu topo, hein? De repente, assim, mais lá pro finalzinho da novela, pra gente ver Fechado, o que aconteceu. fechado. Então, vamos falar com o pessoal aqui, né? A gente já faz essa produçãozinha Dá toda movimenta. e mete bronca, tá bom? Então é isso, galera. Acho que, né, falamos com todo mundo. Acho que o pessoal aqui já deixou bastante mensagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ouvir mais. Acho que não, né? Galera, corre para casa, compra uma pizza, ou então faz uma pipoca, bota o refrigerante do lado e não perde a Moça Sem Igual hoje, porque esse capítulo tá especial. É um capítulo mesmo para voltar, é tipo um primeiro capítulo mesmo, sabe? Aquele capítulo que é feito com mais carinho, com mais apuro, com as coisas mais, com as melhores cenas, então fica ligado. Tá incrível. Obrigada, Rafa. Obrigada, galera. Vai ficar salva? Vai ficar salva aqui no Instagram da novela do Amor Sem Igual. Então vocês podem rever quantas vezes quiser, pode compartilhar, pode mandar mensagem pra gente, que a gente adora. Tá bom? E a hora do. Vamos fazer a hora do print? Print. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tirou mais. Beijo. Fique com Beijo, Deus. gente. Até mais tarde com Amor Sem Beijo. Igual, capítulo inéditos.